Pablo Marçal é herói ou vilão? Pablo Marçal é herói ou vilão? Eu começo falando dele, mas essa live começa e ela vai embora dele, tá? Porque, em grande medida, Pablo Marçal, se eu olhar o seguinte, algumas coisas que eu não gosto na vida. Eu não gosto de bolsonarismo. Odeio o bolsonarismo. Eu não gosto de jornalista. E há de se convir que esse sujeito apareceu, ele brotou como uma vespa, tá? E hoje eu vou trazer um olha. E ele meteu o louco. Ele meteu o louco. Ele basicamente comeu o bolsonarismo por dentro. E o que ele fez ontem com o Roda Viva foi obsceno. Foi obsceno. Os jornalistas do Roda Viva, presos na mentalidade da nossa elite, e assim, hoje eu vou falar muito, porque quem fala do Bobson de um lado, tá? Tem que falar da... Vamos falar, me fale o nome de uma mulher educada de elite. Me quero um nome clássico, tá? Da Helena. É um nome da Helena de Novela das 8, tá? Mas assim, não adianta você falar do Bobson aqui e não falar de quem tá no topo, porque quem tá no topo, e os jornalistas estão no topo, falam muita merda, cara. E é impressionante o que foi feito ontem. Alguns momentos, tá? Eu recebi uns cortes, eu tava na gravação do programa da Amanda, e eu via as perguntas e falei, gente do céu, você tá dando tudo que o cara quer na mão pra que ele arrase você. E eu me lembro que isso acontecia com o Arthur nas eleições de 2020, quando vinham os jornalistas com perguntas merda. Só que o nosso objetivo, porque a gente tinha, vamos dizer, uma lógica de acreditar ainda na política e na ideia de que o jornalismo tem alguma função, né? Trouxas. O Arthur respondia, ele desmontava o que o jornalista falava, e aí ele se colocava de maneira dura e clara e respondia a pergunta. O que o Marçal fez é a grande novidade. Ele não precisa responder nenhuma pergunta. Ele encontra um defeito na fala do adversário dele, e aí, com base naquele defeito na fala do adversário dele, ele mete os nheco-nheco nele e alopra, gera o corte e vai e corre pro gol, tá? Que é o que ele tá fazendo. Ontem o Roda Viva serviu como veículo para a geração de cortes dele. E aí ele provou que essa galera do jornalismo, que a gente já sabe, não apenas não tá entendendo nada, como continua presa nos mesmos paradigmas, nos mesmos sustos de 2018. São os mesmos paradigmas. Veja, perceba o que eu vou falar aqui pra vocês abrirem bem a cabeça. Em 2018, essa galera do Roda Viva e a galera do Globo News foram jantados por um cara que hoje a gente reconhece como um sujeito limitado intelectualmente, que é o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro foi no Jornal Nacional, ele foi na Globo News, ele foi no Roda Viva e ele jantou os caras. E não é que ele jantou porque ele é bom, ele jantou porque as perguntas eram perguntas de idiota. As perguntas se assemelham àquela declaração / pergunta feita pelo cara do Meteoro. Diz pro Arthur, Arthur, essa pergunta é muito importante para começar um debate. Você é fascista? Olha a pergunta. Você percebe que é uma pergunta que ressoa numa bolha com um código moral, que é o código moral da nossa elite, que é um código moral de mentira, que é um código moral estético, que é feito para você aparentar ser algo para o outro, e este algo que você aparenta, você não acredita. Porque uma pessoa que fala em pronome neutro, tirando uma pessoa que é maluca, ela não acredita. Sabe, por exemplo, sei lá, o Luciano Huck começa a defender pronome neutro, ele defende. Ele vai virar e vai falar, gente, no fundo eu não acredito nisso, mas eu preciso fingir isso aqui. É uma loucura, né? É uma loucura comum, é como se fosse uma doença de loucura. As pessoas começam assim, a ter minhoca no cérebro, e a minhoca no cérebro deles começa a levar eles a fazer besteira, eles vão blá 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 blá. O jornalista profissional é isso. E eles não aprendem. Eles não aprendem. Então, assim, eles foram massacrados pelo Bolsonaro, que é um sujeito de raciocínio lento, que consegue fazer associações muito lentas, com baixo poder de improviso, e que ia lá, né, nesses eventos jornalísticos, para diminuir o prejuízo dos ataques. Aí ele ainda conseguiu brilhar, né? Quem lembra dele na Globo com o negócio do kit gay lá, o livrinho que ele botou o dedo pra fingir que era um bingolim, lá na Globo. Ou quando ele começou a ler a carta lá do Roberto Marinho durante a promulgação da ditadura militar e tal, que a Globo ficou toda tensa. Meu Deus e tal. O que ele fez, né, que é uma coisa muito importante para que os Bobsons entendam, é usar algo material, táctil, tangível, como um objeto que gera um escândalo. Que é uma coisa que o Marçal usa e o Bolsonaro usou de maneira feliz, tá? Foram boas estratégias. Se você usar esse material na mão, então ele tinha um objeto na mão. E aí esse objeto se torna um meme. Então ele levou ali o livrinho, pá, tangível, pá, direto.
É muito bom quando se usa essas questões. E o Bolsonaro fez. O Bolsonaro acabou com o jornalismo brasileiro em 2018, sendo o homem ilimitado que ele é, e vocês conhecem o Bolsonaro. Aí beleza. De 2018 para 2024, passaram 6 anos. E aí surge o Marçal começa a fazer terra arrasada com o jornalismo, o Marçal acaba com a fórmula dos debates, tá? E o último debate, agora inclusive não foi um debate, foi um show de horrores e, enfim, a gente já comentou aqui. E aí ele vai no Roda Viva. Ora, eu vou falar uma coisa aqui, tá? A fórmula de trabalho do Marçal para pessoas que trabalham com comunicação política, como nós, é um desafio dado. Nós ficamos estudando, o fulano, essa tática que ele tá usando aqui é interessante, isso aqui é uma adaptação de algo, por exemplo, que a gente já fez nesse campo, aqui ele inovou e tal, você começa a estudar. Como a gente já estudou vários caras, e é muito interessante estudar. Quando você está estudando algo novo, igual a fórmula de cortes que esse cara tem, ou seja, o Pablo Marçal, qual é a grande inovação dele? Não é criar esse sistema de cortes remunerados que se utilizam de, vamos dizer, como material bruto de palestras falando polêmica, e aí essa polêmica gera rejeição, mas a rejeição faz o que falam dele. Não, que é uma estratégia antifrágil dele. Que essa estratégia foi inventada pelo Andrew Tate. Não, foi fazer essa estratégia não só para vender curso, mas para entrar na política. Ele foi o primeiro a fazer isso. Eu tentei procurar nos Estados Unidos se alguém está usando dessa tática especificamente para crescer e se tornar uma liderança baseada nessa tática. E sabe o que eu vi? Eu não vi. Então o Pablo Marçal tem um grau de inovação. Então você tem que ficar estudando. Tá, eu tô estudando, tô aprendendo. Tá aqui, vamos fazer esse sistema de corte sim que tá funcionando. A gente começou a montar o nosso. Aliás, nosso Discord já tem mais de 700 pessoas, né, Rizu? Quero chamar também, já vou divulgar o Discord pra você também ser um conta nosso. Por quê? Porque funciona. E você tem que não ficar só se lamentando, você tem que aprender o cara. Porque assim como ele copiou, assim, descaradamente propostas nossas, eu tenho que aprender fórmulas de marketing do cara que é um dos maiores marqueteiros do Brasil. Ponto! Outra coisa que nós temos que aprender. Ora, ele nesse jogo com o jornalismo e o jogo do debate, ele tá propondo algo que a gente não costumava propor e a gente tá agora tendo que deglutir isso. Que é a seguinte ideia. Não importa o que é perguntado. A única coisa que interessa é o corte que você vai gerar baseado na resposta. Toda resposta é uma forma de gerar um corte. Deixa eu avisar pra vocês. Tá. Toda resposta é uma forma de gerar um corte. Então, se o cara pergunta, ora, você isso e aquilo, dane-se, você não tem obrigação nenhuma de responder. E ele entendeu que aquele espaço que é dado a ele para ele responder uma pergunta, seja num debate, seja no jornalismo, é um espaço, às vezes, de 30 segundos, de 1 minuto, de 1 minuto e meio ou de 2 minutos, para que ele gere um corte. Ele entende que são gerados em espaços em branco, os blank space, para ele preencher com o conteúdo para que a galera faça os cortes. Então, é uma nova maneira de se ver o debate político. É uma nova maneira. Então, se a gente que trabalha com isso está vendo, a gente fala, ok, ele trabalha com entretenimento, ele trabalha com geração de atenção, ele não liga para ter rejeição, e ele entende qualquer discussão como a geração de espaços em branco em que ele vai preencher com um corte. Perfeito. Temos aí um cara com uma fórmula nova, vamos aprender a fórmula. Se eu sou um jornalista, se eu sou a Vera Magalhães, e eu tô diante deste animal político, você é do Roda Viva, você não gosta dele. Eles deixaram já bem claro, eles não gostam dele. E não gostam com razão. O problema deles é gostar do Boulos ou da Tabata. Não é esse. É o problema. Você vê que o cara dispõe de meios de ação e de tecnologia superior à sua. E você sabe o que ele está tentando obter um corte. O que você faz? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer igual o José Mourinho, quando administrava a Inter de Milão, quando era técnico da Inter de Milão e ele ia enfrentar o Barcelona. Ou quando ele tocava o Real Madrid e ele ia enfrentar o Barcelona do Guardiola. O Guardiola trouxe a inovação, era o tic-tac. Quem lembra, entende o que eu tô falando? Ele trouxe uma inovação técnica no futebol, todo mundo ficou assustado. O que você faz? Vamos se fechar, vamos garantir o 0-0, vamos tentar fazer um gol no contra-ataque. É isso. É isso que o jornalismo tem que fazer. Cara, eu tenho que garantir o 0-0 porque eu não posso dar o corte pra ele. Então, quando o jornalista vai pra fazer perguntas achando que vão pegar ele, vamos dizer, no pulo, e essas perguntas em si, ele já foi treinado e ele já entendeu que ela só tem que gerar um corte, você só tá dando corte pra ele. A única coisa que você, jornalista, tá fazendo é entregar o corte. E o que a Vera Magalhães e os jornalistas fizeram? Entregaram um monte de corte pra ele. Bum! Você não pode... Você sabe assim, eu não tenho condição de derrotar ele agora, tá? É o Park the Bus. O Taking for a Fool acertou. É o Park the Bus. Estaciona um busão na pequena área e não deixa entrar o gol. Você gera o 0-0 porque o Pablo Marçal,
ou para qualquer sujeito que tá indo para aparecer e gerar views e cortes, a pior coisa é ter um programa enfadonho. Então a pergunta que o jornalista tem que fazer, assim, por favor, me explica a questão do saneamento básico na região do Jardim Nakamura e o extremo da Zona Sul. Você consegue... Qual seria, vamos dizer, a fundamentação econômica para um projeto olha, os índices PISA de não sei o quê, sem parecer pegadinha, e só joga a pergunta. E não retruca, deixa ele falar. No começo ele vai ter que enfiar as coisas dele, mas depois ele não vai segurar 1, 2 horas de programa falando as mesmas coisas. Aí ou ele responde, ou ele vai falar do teleférico, mas pronto, você não deu o corte pra ele. Você garantiu o 0-0. Você garantiu a porra do 0-0. Que é isso que o jornalismo, se quiser conter esses fenômenos, tem que entender. Agora, se eles acham que eles vão pra um confronto dentro dessa nova regra do jogo, eles vão perder. Eles vão perder. E assim, e que eles se preparem. Ninguém fica estático. Assim como o Pablo Marçal estudou o que a gente faz. Eu tava vendo ali que ele, quando foi no Fritada, ele copiou piadas que o Danilo Gentili fazia. Ou seja, ele estuda e copia, ele emula coisas dos outros. Nós também temos que copiar e emular, e outros também copiam e emulam. Vocês viram o desempenho no debate do Datena e do Nunes? O que o Datena e o Nunes fizeram? Eles começaram a ser extremamente agressivos. Então você vai ver os outros candidatos alterando a forma de se comunicar para se adaptar a essas novas circunstâncias, galera. Pô, é isso. Então você, jornalista, pare de achar que você tá por cima da carne seca e pare de achar que você não é em si hoje um Bobson utilizado por um Pablo Marçal da vida para que ele possa crescer. E a gente sabe disso porque a gente já fez isso com jornalistas, mas não nesta agressividade. A gente entendia o jornalista como alguém com uma visão de mundo diferente da nossa, que não era objetivo na apresentação da verdade, que, ou seja, que ele ia puxar sardinha pra turma deles e ia ser agressivo pra turma nossa. A gente já entendeu isso tudo. Mas a gente achava, não, mas nós vamos mostrar que nós temos mais qualidade. Ele falou, vocês não precisam mostrar nada, você só precisa gerar a porra do teu corte, e com a máquina de cortes que eu tenho, que é a lógica dele, eu vou criar a verdade através da repetição. Muitas pessoas vão ver e vão achar que aquela é a verdade, e pronto. Eu falo isso, assim, eu queria comentar que muita gente está vendo essa questão do Pablo Marçal como aquele meteoro que caiu e acabou com os dinossauros, tá? Eu tô falando isso porque está ressoando em toda a política e em todo o jornalismo o que o Pablo Marçal vem fazendo. E poucos estão sabendo reagir a ele. Muitos de nós ficaram muito putos, porque assim, você fala, como é que é? Como pode um flagrante picareta, é um mentiroso, ele tem uma coisa que é sensacional na mentirada dele, que é, ele admite publicamente que ele trata as pessoas como idiota, porque ele sabe que elas são idiotas, e ele admite, fala, não, eu trato como idiota, porque eles são idiotas, então eu vou fazer conteúdo pra idiota. Ele fala isso, e ele não liga. Então tem um entendimento assim desse cara, tá? Que é avançado e é a grande novidade da comunicação política, fato dado. E aí cada um vai reagir de uma maneira. E eu tô vendo as reações daquele que é o mais afetado por isso, né? O bolsonarismo é o grupo mais afetado pelo meteoro. Inclusive há dentro do bolsonarismo uma certa reação estranha ao nosso comportamento. O bolsonarismo não entendeu a postura do MBL. O bolsonarismo, deixa eu comentar coisa assim, estou falando agora bastidores bem quentes, tá? Inclusive contando com deputados que conversam com o Kim. Eles tinham certeza que a gente estava mancomunado com o Pablo Marçal. E isso a gente pode perceber na mentira do nosso amigo Kim Paim, que ele veio falar logo no início que nós estávamos na campanha do Pablo Marçal. Ele veio citar que eu estava na campanha dele. Como ataque ao Pablo Marçal, lógico, tá vinculado ao Dória, ao MBL, mas 2 como crença, porque falou, puta, olha aí a malandragem dos caras. Tá aí eles enfrentam, e a gente não, Kim Paim, inclusive, quer atacar o Pablo Marçal, não viaja muito na maionese. E aí ele sumiu, ele que vende análise e tal, ele é um grande estudioso do jogo político, ele simplesmente fingiu que ele não falou isso, né? Ele basicamente fingiu demência e seguiu o jogo. Por quê? Por que ele tá falando isso e por que eu quero trazer esses elementos aqui pra vocês, eu acho que são bastante importantes. Porque eles não entenderam como o nosso público, que são vocês, sobreviveu a isso. O nosso público tá sobrevivendo à infecção da Vespa. Já o público deles não.
E eles não têm meios de ação. Então, eles estão sem meios de ação, o jornalismo está sem meios de ação. Boa parte da política velha, que ninguém se iluda, vai ter que começar a fazer acordo com ele. Eu vi agora, gente, coisas patéticas. Vocês viram aquele Daniel José, que virou marsalista. O Rubinho, que foi do MBL, virou marçal. A galera começa. A galera mais, né, convencional vai, virei marçal e vai. Porque já estão se adaptando às novas circunstâncias. Entendeu? Então todo mundo aí tá se adaptando às circunstâncias, tá? Alguns se adaptam de um jeito, outros não vão se adaptar. O meu ponto é, nós não estamos precisando nos adaptar. O que nós vamos falar é a verdade para as pessoas que acompanham a gente, vão demonstrar, ó, você não é imbecil, você não come cocô, você não é um idiota, logo, você vai ter um entendimento da realidade, porque você que está assistindo, deixa eu perguntar uma coisa, corta pra 2, você que está assistindo, quando você via, eu vou fazer uma pergunta, preciso que vocês vão respondendo aqui no chat, eu tô com o chat na tela. Aliás, você tá com o chat desativado, Riso, ele não tá rodando. Quando você assistia os debates, e você via um político tradicional, olha, o Brasil quer saúde, segurança, emprego, educação. Você falava, cara, isso é uma farsa, eu não acredito nisso. Isso te incomodava. E aí quando começou a aparecer os primeiros políticos antissistema e iam e falavam que você acreditava, você, tá, e tô com esse cara tá metendo o dedo na cara do sistema e tá falando a real. Foi o que o Bolsonaro fez, tá? Foi o que o Arthur fez na eleição de 2020. E muitos outros caras fizeram. E isso toca teu coração. Só que desde 2018 houve um surto de vários candidatos a várias coisas que perceberam que mexe com o teu coração você peitar esse político convencional. E aí eles começaram a fazer isso a exaustão, a ponto de enfrentar o sistema ser uma enganação. Você entendeu isso? Eu quero saber se você entendeu. Porque teve uma hora que essa fórmula começou a te cansar. E você percebeu que o cara que combate o sistema tem um discurso tão mentiroso quanto o cara que, olha, a Dona Maria, ela quer saber na ponta se a linha de ônibus está funcionando, tá? Se o preço do gás tá bom. Você sabe disso, né? Você percebe que o tanto cara fala, vocês do sistema, eu vou falar verdades inconvenientes. Esse cara é tão fake quanto saúde, pão na mesa. Então, esse choque que você vai ter quando você confronta essas realidades aqui, é o choque de uma pessoa que começou a ter entendimento da realidade enquanto farsa e da política como teatro. Eu que tô falando pra essas pessoas. Se você é uma dessas pessoas que já entendeu que você tem camadas de teatro e que você já saiu pra... Você tá atrás da cortina, você não tá mais na plateia, é você que eu convido pra gente entender como é que foi feita essa peça de teatro. Porque se você tá na... Ó, eu vou falar as camadas, isso aqui é pra você decorar. As camadas do funcionamento do teatro. O primeiro teatro é o teatro do Bobson. O teatro do Bobson é aquele que eu mostrei ontem, das pessoas dançando. É 13, eu sou vermelho, é 13. Tchucu, tchucu, tchurucu, tchu, 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 é 13. Essa é a primeira camada. A camada do imbecil. É o cara que vota com fome, ele vota com o estômago. Como disse, acho que o Higg, né? São estômagos sustentados por pernas. São estômagos ambulantes, tá? Esse cara vota pelo Bolsa Família. O Lula leva muito desse voto. A segunda camada ou era o cara mais urbano que faz o voto convencional. Olha, é saúde, segurança, educação, é transporte, é ônibus na tua casa, levando você com segurança. O político, quase um Odorico Paraguaçu, old school. Esse você é o seguinte, você percebia que ele era farsesco, você percebia que esse cara... Mas você ia. Ah, ele é melhor que o petista. A terceira camada é o antissistema, que é o negador disso. Que ele é bom de discurso, sabe fazer um teatro bom, mas a prática dele é estéril. Se você já passou desse cara, você já não tá mais na plateia. Porque esse cara vem se demonstrando ser o último dos personagens. Mas agora surgiu realmente assim o mais moderno, que é uma coisa que já teve em algumas vezes, que eu acho que é o lance do arquétipo do Coringa, que é o arquétipo do Joker, que é o candidato Joker. É o candidato que vai coringar e que ele propõe pra você que você saia da plateia, que você suba no palco com ele e participe da demonstração de que tudo aquilo é um teatro. É de fato o que o Pablo Marçal está fazendo. É uma
última etapa ali, que é o que ele subiu no palco e vai mostrar todo mundo, inclusive o antissistema, estão fazendo teatro, eu também tô fazendo teatro, eu tô pago pra fazer aqui o teatro. Essa estrutura de teatro é uma estrutura de teatro, você não está vendo nada, tá? Você está sendo um trouxa, inclusive me dá a sua carteira aqui que eu vou pegar. Então, esse é o último personagem e ele está arrebatando ainda algumas pessoas que já tiveram, vamos dizer, algum despertar. Eu vou dar um exemplo, um eleitor bolsonarista aqui em São Paulo, ele já não tá no, 13, é vermelho, ou é azul, esse cara não é. 2, ele também não é o cara do segurança, saúde. 3, ele já se cansou do antissistema estéreo. 4, ele só quer coringar. Essa é a coringada. Então não dá pra falar que esse cara é meramente antissistema. Esse cara é um coringa. Coringa é a destruição total, tá? Se você vai pra trás... Você vai pra trás do palco pra entender como é feita a peça, você tá vindo encontrar a gente. E é esse o convite que eu faço. Porque se você quer entender a peça, você não quer... Você entende que o Coringa, ele é um ser maligno, ele é um ser mortal. O Coringa, o objetivo dele é destruir Gotham City. Tá? Você entende que o objetivo do Coringa é destruir Gotham City, é explodir Gotham City através do caos. E você quer entender por que Gotham City é Gotham City? Aí você chegou aqui. E eu tenho 7 mil pessoas que estão nos assistindo agora pra tentar entender por que Gotham City é uma merda. E a melhor parte e eis o ponto, todos têm respostas. O cara do vermelho é azul, vermelho é azul, ele tem a resposta. Vem com o vermelho que você tá comigo e eu vou cuidar de você. O segundo propõe cuidar de você com proposta, com saúde. O terceiro, ele propõe que você e ele, juntos, vão enfrentar o sistema e vão chegar num determinado paraíso. Basta derrotar os poderosos. O palhaço propõe que tudo tem que ser destruído e que você dê poder total pra ele, porque a destruição em si é o prazer da coisa. E nós estamos só falando pra você, cara, eu não tenho nenhuma solução agora. Não há solução pro que nós estamos vendo, tá? E nós precisamos estudar o que tá acontecendo e nós precisamos se organizar, porque é sempre ordem contra caos. A ordem tem que prevalecer sobre o caos. Se o caos vencer, você tá na merda. E eis aqui onde nós estamos, tá? Eu acho que o game é sobre nós entendermos a realidade e aí nós começamos a propor e construímos, tá? E é aqui que nós estamos, tá? Deixa eu pedir um negócio aqui, todo mundo, galera. Caiu a internet agora há pouco e caiu assim por uns 2, 3 minutos. Então eu preciso que vocês deem like na live, tá? Que se não rolar... like na live, a live não vai chegar a 10 mil pessoas hoje, tá? E Arthur nos humilhou, meteu 11.500, tá? Tô achando que hoje a gente não bate nem 10 desse jeito. Por favor, então, vamos lá, corta aqui. Senhor Rafael Rizzo, qual foi a confissão que este vagabundo fez que deixou o Pablo Figueiredo revoltado? Ele disse na... Temos o corte? Temos o corte. Então vamos lá. Ficasse para depois do 7 de setembro. Eu queria saber por que o senhor tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Eu não tenho, porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem tem é um partido. Por que o senhor não quis falar do Alexandre de Moraes? Eu criei uma estratégia, vou te contar exatamente do jeito que foi. Eu estava precisando da atenção dos bolsonaristas. E aí eu acordo de manhã, ligo pro Sabará, exatamente assim que aconteceu. Sabará, cancela essa entrevista com ele. E aí criou alvoroço, né? Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele está enfrentando o problema que ele está enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, eu não sei qual que é a lógica disso. Ele criou o estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco. E no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro, o Carlos me responde, aí eu fui para cima. O que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Fui, ataquei o Carlos por 3 vezes, liguei pro presidente Bolsonaro, ele falou, para de bater no meu filho. Aí o Nicolas entra na jogada e tira. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. O CNJ não pode investigar ministros do Supremo. Então pronto, que seja o Senado. O que o senhor acha do corte do X? É a mesma sensação que eu estou sentindo com as minhas. Eu acho que agora o Brasil inteiro está sentindo o que eu estou sentindo. O Elon Musk chamou ele de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador? Você tem que fazer pergunta para o Elon Musk, ele que responda pelas coisas dele. Eu estou perguntando se o senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu acredito que tem um desequilíbrio dentro da República e eu acho que as competências do Supremo Tribunal Federal, eu como jurista posso falar com tranquilidade que eu sei o que é o Supremo. Ah, ele é juiz também? É jurista. Não sabia disso. Bom, qualquer pessoa que fez um curso de direito ou... Assim, tecnicamente, qualquer um que diz que estudou a lei pode dizer que é jurista. Por exemplo, o nosso doutor Couto, que cuida lá da missão, ele não é ele não estudou direito, mas ele é um rábula
e vamos dizer, é um cara experimentado em direito eleitoral. Eu posso falar que ele é um jurista. Sim. Bom, essa parte da estratégia que estou aí... Cara, gerou... eu queria só mais ouvir mais um pouquinho dele, porque... Só mais um pouquinho? Então, vamos lá. porque assim... Então, vamos lá. Vai, só... O Supremo está muito político. Ele está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado e eu acho que já passou do limite. Esse Então, cara tá copiando o meu discurso. Esse é o meu discurso. O discurso que o Pablo Marçal tá falando é o meu discurso. Que é o discurso que eu falei no Monark com o Ricardo, tá? Que é o discurso óbvio. Olha, que ele tá falando o seguinte, ó. Havia um radical... É que ele não tá dando... O radicalismo chama-se uma tentativa de golpe do Bolsonaro. Havia uma tentativa de golpe dada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro tentou. Ele tá chamando de radicalismo. É uma tentativa de golpe do Bolsonaro. Ele tá falando isso. Olha... Sim. E aí ele fala... E o Alexandre de Moraes, ele sobe o tom pra enfrentar aquilo e depois ele se passa nisso. Ele está falando o que nós falávamos. Então, nesse ponto, vou explicar pra vocês. Eu não discordo do que ele tá falando. Eu não discordo. O que ele tá falando é literalmente o que nós falamos, porque a nossa posição é a única posição possível se você quiser entender a realidade de maneira honesta. E aí ele fala uma coisa pro Paulo Figueiredo. Eu não entendo qual a coragem e a qualidade de você jogar de peito aberto numa lança. Qual é a estratégia disso? Por quê? Porque ele acha que a estratégia do Paulo Figueiredo é se arremessar contra uma lança. No que eu retruco tanto ele quanto o Paulo Figueiredo. Na verdade, a ideia é você jogar outras pessoas na lança. É jogar as véias que foram lá pra frente do quartel. É jogar o Clesão. A ideia é sempre jogar o público na lança. Ou alguns otários, tipo Sarah Winter. Joga esses caras na lança. Pum. Entendeu? A ideia é sempre jogar um terceiro na lança, enquanto você não se prejudica, ganha likes, views e cresce, etc. É isso. Ninguém quer realmente uma guerra contra o Alexandre de Moraes. A gente fica falando hoje de guerra por proxy, né? Que é a guerra que os Estados Unidos faz, por exemplo, contra a Rússia através da Ucrânia, etc. Sim, todo mundo quer fazer guerra por proxy. Todo mundo, estou aqui, mas na verdade o povo está lutando por mim. Veja, o Flávio Bolsonaro. Qual é a guerra pro proxy do Flávio Bolsonaro? Atenção, preciso que vocês vão às ruas, tá? E aí vocês preenchem esse abaixo-assinado. E aí talvez a gente protocole o impeachment contra Alexandre de Moraes. Impeachment que ele mesmo, Flávio Bolsonaro, filho da puta, tá? Não protocola. Aí todo mundo faz o discurso de brabão e não protocola. Quando eu falo que esse Pablo Marçal pro bolsonarismo tá caindo como um meteoro, é que se por um lado ele finge que ama o Bolsonaro, diz que o Bolsonaro é o máximo, por outro ele tá desnudando essa estratégia dos caras. E, cara, honestamente, eles que se explodam, porque são todos picaretas. E ele está admitindo, e essa é a parte que é mais sensacional, ele tá admitindo que ele fez de propósito e que ele tá manipulando eles internamente. Essa admissão da estratégia e os bolsonistas vêm falando, tô nem ligando, tô com ele, é a parte mais interessante. Essa parte é a parte favorita. Ele tá admitindo que ele tá fazendo isso. Só que ele não tá falando, por exemplo, o principal que é Bolsonaro. Por isso que ele é um desonesto também. Corta pra 2. Por isso que é desonesto, ele não presta. Ninguém ele presta. Porque ele não tá falando, Bolsonaro, você fez essas pessoas serem presas. Porque você tentou um golpe. Ele admite, quando ele fala do radicalismo, tá? O Xandão radicaliza e depois passa do ponto. Como resposta ao radicalismo, ele não tá falando que é a tentativa de golpe do Bolsonaro e tampouco é uma tentativa de golpe que usa os outros como bucha de canhão. Aí ele não fala. Por isso que é um jogo de pessoas desonestas. E por isso que até esse Coringa, na coringada que ele tá dando em cima do palco, é um Coringa que vai explodir você. Porque ele tá te levando a erro. Esse Coringa tá explodindo. Você vai explodir com a Gotham City. É isso, porra. E vamos todo mundo dar like na live aí, pô. Vamos lá, like na live. Bora. Vamos ver Paulo Figueiredo respondendo. Paulo Figueiredo ficou pistola e respondeu. Vamos ver. Ele disse: sim, acabei de ver o Pablo Marçal admitindo que fala o que tiver que falar para manipular o eleitorado bolsonarista, dizendo que eu mereço a censura que sofro por enfrentar o regime, enquanto ele dá cambalhotas para se recusar a chamar o Alexandre de ditador. O tempo vai continuar revelando quem é quem. Temo que tarde demais para o povo de São Paulo. Vamos lá. Fala real, Figueiredo. Aí ele vai fazendo esse jogo. Desprezível ver alguém se vangloriar de chamar o Carlos Bolsonaro de doente mental só pra chamar atenção. Não é desprezível. É falar a verdade. Um grupo político que fica alçando o Carlos Bolsonaro à posição de um estrategista, vai pro buraco como foi.
Tem que falar que o Carlos Bolsonaro é doente mental? Sim, porque ele é doente mental. O Carlos Bolsonaro é doente mental. É um sujeito com recalques e com problemas enormes. O Carlos Bolsonaro é um sujeito que foi obrigado pelo pai dele, Jair Bolsonaro, com 17 anos de idade, a concorrer para vereador do Rio de Janeiro só para tirar a mãe do mandato, porque o pai achava que a mãe, no exercício do mandato dela de vereadora, traiu ele com outro cara. Aí se separou dela e falou: filho, concorre contra a tua própria mãe para arrancar a vaga de vereador da tua mãe. Você entende os traumas que foram construídos nesse moleque? Sabe o que ele fez depois de completar 18 anos, o Carlos Bolsonaro? Ele ficou tão marcado, tá? Por essa humilhação paterna que ele foi submetido, tá? Uma coisa meio freudiana, que ele tatuou um Bolsonaro gigante nele. E dali em diante, ele vive como uma sombra do pai, como um cachorro do pai. Cara, da adolescência dele, tardia, até agora, que é um sujeito que tem mais de 40 anos. É um sujeito mentalmente destruído. Lógico que ele é um doente mental. Ele é um doente mental, ele tem gravíssimos problemas. Ele não sabe o que é a vida para além do horizonte do pai. As declarações dele, se você vê ele quando foi num podcast aqui em São Paulo, esqueci de quem era o podcast, ele começava a falar do pai, ele chorava, um choro doentio. Então lógico que ele é um sujeito doente. E aí vem o Paulo Figueiredo que quer ficar falando: ah não, ele falou mal do... o Paulo Figueiredo, o Carlos Bolsonaro é maluco mesmo. Imagine se desse dado certo, ô Riso, o golpe de estado do Bolsonaro. Nossa. A gente nunca esquece, a gente fica lembrando assim: estamos vivendo uma ditadura do Xandão. Sim, o Xandão tem uma postura ditatorial. Coisa que o Alexandre, que o Marçal não vai falar. O Xandão tá com uma postura ditatorial? Sim. Não sou eu só falando, cara. A imprensa internacional está falando, linhas foram cruzadas. Ele tá com essa postura. Ponto. E se fosse a ditadura do Bolsonaro, alguém parou pra pensar? Já parou pra pensar que se o Bolsonaro tivesse dado um golpe, o senhor Carlos Bolsonaro, junto com a junta militar, que o Bolsonaro teria a maioria, que teria derrubado a STSE e tal, ele teria plenos poderes pra fazer uso da sua mania persecutória contra todo mundo? Digite 1, se você acha que eu, Renan, que você estaria preso, ou digite 2, você acha que eu estaria solto. Eu garanto pra você, eu continuaria falando as mesmas coisas que eu falo desses caras. Eu estaria preso ou solto num golpe do Bolsonaro. Seja bem honesto. É óbvio que... E óbvio que ele ia fazer isso com todo mundo. Porque eles tentaram sem dispor desses meios. Quando eles não dispunham dos meios totais de ação, que é o uso da violência estatal pura e simples, eles tentaram com assédio judicial. Por que eles não tentariam com a mano militar? Olha, esses caras estão armando uma conspiração, tá? Eu vou falar, eles têm uma teoria conspiratória de que nós atuamos junto com o Xandão pra prender as pessoas. Eles iam usar essa teoria conspiratória, que foi a mesma teoria usada pra tentar nos prender, anteriormente, pra falar: esses caras estão tramando com o Xandão, vão ser presos juntos com o Xandão. Tanto que o decreto do golpe já prendia o Xandão. Primeiro você prende ele, aí depois você vai prender os colaboracionistas do Xandão. É isso, cara, é isso que um ditador faz. Todos os ditadores fazem isso. Não existe ditador que não persegue os dissidentes. Todo ditador persegue o dissidente. Então, assim, a gente às vezes se esquece que houve uma tentativa de golpe e que houve uma reação tocada pelo sistema contra isso. É isso. Então, quem fica levando a sério essa loucura é filho da puta. Não dá pra levar a sério. Mas vamos lá. O Paulo Figueiredo volta. Desprezível ver alguém se vangloriar de chamar o Carlos Bolsonaro de doente mental só pra chamar a atenção. Desrespeitar o meu trabalho e o da minha equipe com o mesmo intuito. E tratar o eleitor bolsonarista como massa de manobra. E pior, a história de estratégia é fake. É realmente a atitude do golpista que ele é. Eu acho que o Paulo Figueiredo, eu volto a colocar aqui, o Paulo Figueiredo é um sujeito que pode ser muito necessário nesse processo histórico, porque ele acho que ele é o mais inteligente desses caras bolsonaristas. Ele é o cara que sabe jogar melhor. Ele já entendeu o que é o Bolsonaro. É compreensível. Ele joga o jogo dele dentro do bolsonarismo, tá? Ele não tá aceitando a chegada do Pablo Marçal como uma espécie de avatar agora da direita. É F1 que o pessoal tá digitando. É 1, né? É 1. Ele não tá aceitando. Não vai ter. Então, ele tá construindo. Só que tem um problema, tá? Hoje não tá no controle dele. E por mais que eles usem esse tipo de, vamos dizer, demonstração da estratégia dos caras, eles não vão conseguir pegar a tempo o Marçal para as eleições. Isso o próprio Paulo Figueiredo sabiamente admite, né? Sabiamente admite. Mas o que eles também não vão conseguir, e eu acho que aí a gente tem
um caminho aqui para construir, é que eles não dispõem de meios de ação para criar outro fenômeno de massa que engula o Marçal. E se o Bolsonaro é em si um fenômeno de massa que gerou deputados e tal, se eles não têm outro fenômeno de massa para substituir, só denunciar o Marçal não vai ser o suficiente. Porque o que o Marçal demonstra para essas pessoas é que o brinquedo Bolsonaro já perdeu a graça. É um trend que passou. As pessoas querem outras coisas. Quem se viciou com a droga Bolsonaro, agora tá recebendo uma droga muito mais potente que a droga Marçal. Uma droga de atenção. No fundo, a gente tá falando da capacidade que esse aparelhinho tem aqui de roubar a atenção de todos vocês e fazer com que vocês fiquem presos aqui, tá? Dominados. Isso aqui rouba atenção, isso aqui rouba você por dentro. E o Marçal é um veículo para o roubo de atenção muito mais eficiente do que o Bolsonaro. E, cara, eu não tô achando que o eleitor vai voltar para um produto velho. Não vai, tá? Enfim, eu acho que, com base nisso, entendemos o início do problema.